Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Japeri. Eu sou a professora Joana Fernandes e vocês pediram, né? Colocaram lá, batemos lá a nossa meta de comentários e eu tô aqui para mais uma aula abordando aí os aspectos históricos, geográficos, econômicos de Japeri, que é um conteúdo que vai estar presente aí na sua prova, tá? Você que vai fazer o concurso da educação agora em 2023. Pessoal, na nossa aula de hoje eu vou abordar alguns tópicos referente aos aspectos socioeconômicos de Japeri, colocados lá no relatório do TCE, um relatório de 2021 que está lá dentro do seu edital. Depois eu vou explicar um pouquinho também para vocês essa questão do edital, qual a importância desse relatório, quais são os outros tópicos que estão dentro do seu edital, até para você poder ter um norte, né, do que você já aprendeu e do que você ainda precisa aprender para a sua prova. Então, gente, na aula de hoje, dentro desse relatório eu retirei algumas informações que eu considero mais relevantes e que a banca são tópicos que são mais propícios a cair na sua prova, tá? Tem a questão dos aspectos culturais, patrimônio material de Japeri, agenda, destaques culturais de Japeri, dados de educação, alguns dados da educação e do índice também de desenvolvimento humano, que eu vou explicar o que é, você vai entender o que é e no que isso se aplica em Japeri e como a banca pode pedir isso na sua prova, tá bom? Então a gente vai ter uma aula aí bem completa, trazendo aí os aspectos históricos, geográficos, a questão de turismo, né? Onde que Japeri se encaixa na proposta de turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, uma aula bem completinha aí, trazendo alguns tópicos muito relevantes dos aspectos socioeconômicos de Japeri, tá bom? Só que antes da gente começar a nossa aula, eu tenho que mostrar para vocês o nosso material de questões comentadas, que vem complementando aquilo que a gente já está trazendo nas aulas. Você vai vir aqui no site, expressoconcurso.com.br, o link do site também está aqui na descrição do vídeo. Logo aqui, concurso Japeri, clicou, vai abrir para você essa página. Aqui você tem História de Japeri, 65 questões comentadas. Aqui você tem a parte de Legislação Educacional de Japeri, 346 questões comentadas. E nós também estamos oferecendo aqui para você esse curso de português direcionado para a banca IBAN. Gente, esse curso não vai te ajudar apenas nesse concurso de Japeri, tá? A IBAN, ela tá pegando muitos concursos no Rio de Janeiro, no Brasil afora, mas no Rio de Janeiro principalmente. E então nesse curso você vai ter um português direcionado para ela. Então qualquer concurso que a banca IBAN organizar, você fazendo esse curso, você vai estar preparado para acertar as questões de português da banca IBAN. É totalmente direcionado, tá? Vale muito o investimento. Se você quiser conhecer o curso, você vai clicar em conhecer, vai abrir para você uma página onde está lá todos os detalhes do curso, toda a explicação do curso, e aí você adquirindo, eu tenho certeza que vai te ajudar demais, não somente na preparação para esse concurso, mas para outros concursos, principalmente os concursos organizados pela banca IBAN, tá bom? Então tá aqui para você os nossos materiais. Vamos para a nossa aula, né? Vamos falar aí um pouco mais da história de Japeri. Antes eu tenho que mostrar para vocês o conteúdo programático. Eu tenho dois comentários, tá? Eu tenho duas observações para fazer antes da gente entrar no conteúdo da aula. Vamos lá, primeira observação, não vou nem mostrar isso aqui. Primeira observação, olha para mim agora. Esquece que está aí na tela. Nas minhas aulas, na primeira aula de história de Japeri, eu venho falando sobre quando Belém, né, que Japeri se chamava Belém, quando Belém passa a se chamar Japeri. Que em várias fontes históricas que essa mudança de nome ocorreu em 1947, tá? Em várias fontes históricas. Porém, a fonte mais, vamos dizer assim, a fonte que a gente mais se baseia na prova, porque é onde as bancas costumam buscar informação, são as fontes oficiais. É o que está na prefeitura, no site da prefeitura tem lá a parte de história, é o que está na Câmara Municipal, que se você buscar em muitas prefeituras no site da Câmara também tem a história do município. Então são essas as fontes do IBGE, essas são as fontes
que o examinador, quando vai montar uma questão do concurso para aquele município, é onde ele costuma ir buscar essa informação, tá? Na fonte principal, que é da Prefeitura de Japeri, né, que inclusive foi a fonte que embasou a segunda aula, não fala de 1947, fala apenas que dessa mudança de nome a partir de 1951. Então nós temos aí uma divergência de informação nas duas aulas. As pessoas vieram perguntar e eu coloquei até como comentário fixado. Em várias fontes está 1947. Na fonte oficial da prefeitura não fala nada sobre 1947. Fala que em 1951 houve uma unificação ali em Engenheiro Pedreira, né? E a antiga Belém, e ali se constituiu o 6º distrito de Nova Iguaçu, denominado Japeri. Se a Belém já era chamada de Japeri ou não, lá desde 47, que é uma possibilidade, a prefeitura não trata disso, no site oficial da prefeitura não fala sobre isso. Então, para a prova, leva 1951, tá? Leva 1951, que é o que está constando no site oficial, tá? Como a partir esse nome aparece em 1951, tá? Ok? Então, isso é um esclarecimento. A segunda questão tá aqui, gente. Olha só, isso aqui é o conteúdo programático. O nome é História do Município de Japeri, mas na verdade aqui não tem só a parte de história, tem muito mais do que isso. O nosso material está trazendo questões geográficas, econômicas, sociais, tudo conforme a banca colocou nesse edital, tá? Tá aqui, ó, a parte de história tá aqui como tópico 1, depois vem muitas questões geográficas, aspectos sociais, e como último tópico tá aqui, estudo socioeconômico de Japeri, referente a 2021, e a banca colocou lá na documentação do concurso esse estudo, que é um estudo realizado pelo TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. O TCE realiza esse estudo em todos os municípios do Rio de Janeiro, inclusive Japeri. Então a banca colocou esse documento lá para você usar para estudar este tópico aqui, tá? Agora quer dizer que todas as informações sobre Japeri a banca vai tirar desse documento? Não, tá? Esse é um documento de 2021, é um documento de mais de 130 páginas. É um documento que normalmente, saúde, aí fala da saúde no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e depois chega em Japeri. Educação no Brasil, educação no Rio de Janeiro, educação em Japeri. Então ele vai trazendo do macro para o micro. De Japeri mesmo alguns pontos. Então quando você for fazer a leitura desse documento, tenta ir já direto lá na parte onde vai falar de Japeri. Vai começar falando do Brasil, você vai ver, vai começar falando do Brasil, de um aspecto mais geral. Depois vai trazer o aspecto regional, estadual, para depois chegar em Japeri. E o que a banca vai pedir na prova? Japeri. Então, preste atenção, foca seu estudo na parte que fala de Japeri, tá bom? Isso é uma dica que eu tô te dando. Dentro desse estudo, vai ter lá uma estimativa de população, que em 2021 se tinha uma estimativa populacional para Japeri. Mas o censo demográfico em 2022 já traz números exatos, porque o censo ele é muito mais exato do que uma estimativa, porque no censo o cara foi para a rua bater de porta em porta e perguntar. Então no censo demográfico em 2022 nós já temos população, densidade demográfica, conforme você viu nas nossas últimas aulas que a gente trouxe, população de Japeri, densidade demográfica, tudo isso nós trouxemos com base no censo demográfico de 2022, o censo do IBGE. Eu acho muito pouco provável que a banca pegue a população que está nesse estudo socioeconômico e peça qual a população de Japeri, baseado nesse estudo, porque essa população que está nesse estudo aqui já está ultrapassada. Nós já sabemos que não é o que estava lá nesse estudo, a população de Japeri é menor do que se esperava. Nesse estudo ela estaria ultrapassando a marca dos 100 mil e o que se aferiu foi 96 mil e pouco, né? Tá nas nossas aulas anteriores, entendeu? Então, a parte geográfica de população, etc., eu me baseei no IBGE, porque são as fontes mais recentes e também são fontes oficiais. Se a banca amanhã vier perguntar alguma coisa sobre população e der a resposta nesse estudo, você tem recurso, tá? Agora, o que desse estudo aqui, tô falando pra caramba, né? Espero que você esteja me acompanhando e entendendo o raciocínio, tá? O que desse estudo aqui é interessante para a banca pedir na sua prova?
Eu tentei trazer de uma forma resumida para você aqui uma parte do que eu acho importante. Ah, professora, eu não vou precisar ler esse estudo? Se você tiver com tempo para estudar, se você tiver com seu conteúdo em dia, vale a pena você dar uma olhada nesse estudo socioeconômico. É até bom, vai te ensinar muitas coisas sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, não só sobre o Japeri. Mas se você não está com tempo, com essa aula você já vai ter uma base, uma ideia do que está lá nesse estudo, algumas informações sobre cultura, educação e qualidade de vida, que são 3 tópicos que eu acho que a banca vai procurar nesse estudo aí para trazer, tá bom? Vamos lá? Vamos falar da parte de turismo em Japeri. Isso é muito interessante, porque nós não vemos Japeri como município turístico, né? Porém, o estado do Rio de Janeiro se organizou, né? Isso está lá no estudo socioeconômico falando, e dividiu o estado em zonas turísticas, em regiões turísticas, de acordo com características locais, de acordo com as peculiaridades de cada região, tá? Então o estado do Rio de Janeiro foi todo dividido em regiões turísticas para fins de estudo sobre turismo. Japeri ficou na região turística chamada de Baixada Verde, tá? Isso é importante, professora? Tá? Então, qual é a região turística, né, que o município de Japeri faz parte? É a região turística da Baixada Verde. Quem mais faz parte dessa região? Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João do Meriti. Então, Japeri, juntamente com esses municípios, forma a região turística chamada de Baixada Verde. E eles categorizam os municípios de acordo com quanto o turismo é fomentado, é colocado, quanto o turismo é importante naquela região economicamente, o quanto aquela região consegue explorar bem as suas potencialidades turísticas, tá? Aí tem categoria A, B, C, D. Japeri ficou na categoria D, tá? Porque realmente o turismo não é uma marca econômica de Japeri, né? Mas ficou lá na categoria D. Como isso está no estudo e é algo muito peculiar, é bom você estar a par, né, dessa questão, tá? Região turística da Baixada Verde, tá aí os municípios que fazem parte, mais para você ter uma ideia, e categoria D de turismo, tá? Em relação à potencialidade turística. Vamos aos aspectos culturais de Japeri. Vamos lá. Patrimônios materiais. Professor, o que é patrimônio, né? Patrimônio cultural, no caso aqui, que a gente está falando de patrimônio cultural. Olha, inclusive eu estava dando aula recentemente sobre isso para uma turma, e eu sempre falo assim com as minhas turmas. Vamos lá, na sua casa, quem aqui tem fotografias da família em casa, né? Quem tem fotografias da família, normalmente a maioria tem fotografias de momento. E por que vocês guardam essas fotografias, né? Por que as pessoas colocam fotografias no porta-retrato? Para lembrar de momentos especiais, para lembrar de pessoas especiais, né? As fotografias mostram um pouco da sua identidade, da sua história. Então, patrimônios culturais é mais ou menos isso, tá? Patrimônio histórico, cultural de um determinado lugar é basicamente isso. São elementos que fazem com que aquele lugar possa lembrar da sua própria história, da sua identidade, possa lembrar da sua cultura, da sua forma de ser, né? Então, vai trazer um retrato de momentos importantes, de momentos que marcaram a trajetória de uma determinada região. Esses patrimônios, chamados culturais, eles podem ser materiais, que é aquilo que a gente pode basicamente tocar. É um móvel, é um prédio, é uma estação de trem, como a gente vai ver aí em Japeri, né? São patrimônios materiais, são físicos, podem ser vistos, podem ser tocados, podem ser manipulados de alguma forma. E os patrimônios imateriais são aqueles que você não... São simbólicos, é uma música, é uma dança, é uma festa, são imateriais, porque você não tem como tocar, como ver fisicamente, mas você entende que aquilo é uma tradição, ok? Então basicamente é isso. Gente, poderia entrar muito mais, mas é basicamente isso. Então quando você ouvir que os patrimônios materiais de Japeri, é o que de fisicamente tem em Japeri, que faz com que de alguma forma seja uma marca da sua cultura e da sua história, tá bom? Estação de trem de Japeri é considerada um patrimônio material, tá? Ela, como eu já falei em aulas anteriores,
foi lá construída, lá inaugurada em 1858, que aí ligava, né, Japeri até a central do Brasil. Na época, claro, não era Japeri, era o quê? Era Belém, tá bom? A Praça Olavo Bilac, que fica em Engenheiro Pedreira, também é considerada um patrimônio cultural, um patrimônio material, porque lá você tem, né, o desenvolvimento de várias atividades culturais, projeto que está falando que no projeto paisagístico, ou seja, nas plantas, na vegetação colocada lá, você tem espécies nativas da Mata Atlântica, lá no jardim que está dentro dessa praça, tá? Então, 2 patrimônios materiais aí considerados em Japeri, a estação de trem e a Praça Olavo Bilac. Cai em prova? Cai, tá bom? Cai bastante. A agenda, vamos lá, eventos culturais, né? Eventos e movimentos culturais que você vai encontrar dentro de Japeri. Baixada em Cena, é uma mostra de arte cênica, ou seja, de teatro, tá? Promovida pelo Centro Experimental de Teatros e Artes, que é chamado de CETA, né? Centro Experimental de Teatro e Artes, CETA, tá? Tem a Sala Popular de Cinema Anselmo Duarte, ela possui 80 lugares, deixa eu limpar aqui que eu marquei demais, ela possui 80 lugares, ela tem 72 títulos, né, de filme, e as reuniões são do Cineclube Guandu, tá bom? Temos também o Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães. Ele foi inaugurado no ano 2000, tá? Dentro desse centro cultural você tem uma sala popular de cinema, chamada Sala Popular de Cinema, que é a Sala Popular de Cinema Anselmo Duarte, ela fica dentro desse centro cultural. E também você vai encontrar a Biblioteca Municipal Carlos de Souza, tá? Então aí são alguns movimentos culturais, alguns locais onde acontecem movimentos culturais dentro, né, da cena cultural de Japeri. Alguns destaques aqui de Japeri. A Companhia Teatral de Japeri. Essa companhia ela foi criada em 2004 a partir de uma iniciativa do grupo Voz do Morro. Então guarda essa ligação. Olha, isso aqui é importantíssimo, ó, a Corporação Musical Professor Amauri, que é uma banda que existe dentro de uma escola municipal de Japeri. Olha que tópico importante. Essa banda, ela é da escola municipal Ari Schiavo, né? Schiavo, acho que essa é a pronúncia, Schiavo, né? Batizada de Corporação Musical Professor Amauri, ela foi fundada em 2002 e ela tem 80 integrantes, tá? Olha que coisa bacana, uma escola municipal tendo uma banda muito conhecida que se destaca lá no cenário cultural de Japeri. Professora, você vai fazer concurso para educação de Japeri? É claro que esse tópico importa muito, né? E tem o projeto Castelo Forte, que ocupa 3 salas. Essas 3 salas são cedidas pela Igreja Adventista. Esse projeto ele oferece aulas de violão, teoria musical, canto, violino, flauta doce, aulas de música em geral para a população de Japeri, tá bom? Então guarda aí essas iniciativas, tem a ver com aspecto cultural. Agora vamos falar de educação em Japeri, alguns dados estatísticos, tá? Que costumam ser pedidos em prova. Primeiro vamos falar um pouquinho o seguinte. O SAEB, né, é uma prova que ela é realizada, as crianças, né, tanto que estão para encerrar o primeiro segmento, quando estão para encerrar o segundo segmento do ensino fundamental, prestam essa prova. Essa prova ela vem medir o quanto aquele aluno daquela rede municipal, privada, enfim, alcançou de proficiência, ou seja, de conhecimentos necessários, de conhecimentos adequados, nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática ao final daquela etapa de ensino, tá? Então, vamos lá. Anos iniciais em Japeri. Esses dados, é bom, eu não coloquei aqui escrito, mas é bom você saber, tá? Esses dados, tá aqui, eles são de 2019, tá? São de 2019. Estão lá nesse estudo socioeconômico realizado em 2021. É o que se tem por enquanto. Vamos lá. Língua portuguesa. Língua portuguesa, gente, ao terminar os anos iniciais. O que são os anos iniciais? Vamos lembrar? É do 1º ao 5º ano, não é isso? Não são os anos iniciais do ensino fundamental?
Então, ao concluir o 5º ano do ensino fundamental, ao encerrar essa fase dos anos iniciais, 61% dos alunos em Japeri, da rede pública de Japeri, que conclui essa etapa de ensino, estão com níveis insuficientes de proficiência em língua portuguesa. Gente, isso é péssimo, né? A gente está aí lidando com números bem ruins, tá? Em matéria de desempenho. Então, mais da metade, mais de 60%, você leva isso para a tua prova, sim. Mais de 60%, se você não vai guardar aqueles números certinhos. Vai ser mais de 60% dos alunos que concluem os anos iniciais do ensino fundamental em Japeri não possuem habilidades básicas em língua portuguesa, tá? O básico fica em torno de 34%, um pouquinho mais de 30%, quase 35% tem pelo menos o básico. O básico, aquele ali, tipo assim, dá para passar, sabe? Agora, adequado, né, o que se espera que se tem, né, o que se espera ter, né, de qualidade, de conhecimento de língua portuguesa, apenas 3,59%. O que você vai levar para a tua prova? Quase 4%. 3% e pouco. Leva assim que fica mais fácil, tá? É só uma dica. Eu tenho problema de lidar com números, guardar números, então eu levo dessa forma. Matemática. Em matemática já temos aí um nível, né, uma situação um pouco melhor. 53,79% é insuficiente, ou seja, mais da metade, um pouquinho mais da metade, não tem assim nem o básico, tá? 42% vai para o ensino fundamental, segundo segmento, só com básico, aquele bem basicão, tá? Agora, adequado, dentro daquilo que se esperava, só 3,52%. Então, olha você aí, meu amigo, que vai fazer concurso para professor de matemática em Japeri, se prepara, né? Você vai receber no segundo segmento alunos, aí tá falando, mais da metade não tem nem o básico. Você vai ter que voltar lá atrás, né, para tentar corrigir essa distorção, tá? Já vai preparando seu arsenal de aulas, seu conhecimento aí, adaptando as aulas, já pensando nesse aluno que você vai pegar ali no 6º ano, que às vezes nem as operações básicas está dominando ainda, tá? Então é um dado alarmante, tá? O que vai acontecer com os anos finais, gente? Os anos finais, tudo isso piora, né? Quando acha que não pode piorar, piora, tá? Vamos lá. Os anos finais vai até o 9º ano. Então, o aluno que está lá no 9º ano concluindo, vamos lá. 84,1% é insuficiente em língua portuguesa, ou seja, era 61, vai para 84, ou seja, esse problema só aumenta, tá? Vai empurrar lá para o ensino médio. 15,13% tem básico e menos de 1%, gente. 0,77% está adequado. Gente, que coisa assustadora, né? Que bom que a prefeitura está fazendo concurso, que vocês vão entrar aí com sangue novo para tentar, de alguma forma, né, reforçar esse ensino em Japeri, ver se esses dados podem ser revertidos, tá? Matemática, 86%, 86,5% é insuficiente matemática. Ou seja, nos anos finais, matemática passa português, tá? No número de insuficiência. Nos anos iniciais, o problema é maior em língua portuguesa. Nos anos finais, o problema é maior em matemática. A banca pode pedir dessa forma, tá? Então, lê esses dados, entenda esses dados. 13,41%, gente, é um nível básico, né? Aquele basicão. E, olha, praticamente é 0,5%, né? 0,53%. 0,5%, um pouquinho mais de 0,5% é que vai ter um nível adequado, tá? Então, assim, são dados importantes e a banca pode vir aqui na tua questão. E tá lá no relatório socioeconômico lá do TCE, tá bom? Rapidinho, IDEB, eu acho que eu já até trouxe IDEB, a gente já até falou, mas só pra gente poder ventilar aqui, né? O IDEB que é feito aí, a gente tem aqui o de 2019 dentro desse relatório socioeconômico. Anos iniciais, o IDEB foi de 5,1. Japeri ocupa a 90ª, né, posição entre os 90 avaliados, ou seja, está na última posição de IDEB. Meu Deus do céu. E
ficou aqui, ó, número 72 de 84 avaliado nos anos finais, com a nota 4.9, ou seja, um INDEB baixo, tá? E, é claro, não atingiu as metas, não atingiu as metas. Então, aliás, gente, desculpa, eu tô circulando aqui a meta, né? Deixa eu corrigir aqui com vocês, não foi esse aqui o INDEB não, tá? O INDEB foi 4,5, foi menos, tá? Se você acha que 5.1 já era ruim, imagina 4.5, né? Ó, 4,5, tá aqui, ó. A meta era essa, mas ficou abaixo da meta. E os anos finais foi 3.9 e a meta era 4.9, ou seja, ficou bem abaixo da meta, tá? De ponto de vista estatístico. Então esse aí é o quadro de índices de números da educação em Japeri. É um quadro preocupante, né? Eu acho que até por isso a Japeri, o município se movimentou no sentido desse concurso para tentar reverter esse quadro, tá? Vamos falar de IDHM. O que é IDHM? Vamos lá, para você entender antes da gente ir para número, porque o número é o de menos, é importante você entender. É Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Isso é o IDHM, Índice de Desenvolvimento. Ó, o I é de índice, D é de desenvolvimento, o H é de humano, IDH. IDH é normalmente feito em países, em estados, tá? É feito IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que se leva em conta quando se faz esse índice? A qualidade de vida que uma pessoa que vive naquela determinada região tem. Então se leva em consideração dados de educação, dados de saúde, dados de segurança, dados de empregabilidade. Então, vários aspectos são levados em consideração para se medir o quanto é bom viver num determinado lugar, o quanto a pessoa que vive naquele lugar tem alguma qualidade de vida. Esse índice, ele é mensurado assim, ó, de 0 até 1, tá? De 0 até 1, onde 0 é a pior nota e 1 é a melhor. Então, sempre vai ficar 0, alguma coisa, 0,600 e pouco, né? Seria o mais próximo de 1. Tá? De completar 1, que seria a melhor nota, tá? Japeri, aí o que acontece? Existe o DH que é feito nos países. Para os municípios se faz o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá? O IDHM de Japeri, tá aqui para vocês, eu vou marcar, tá? Tá aqui, ó. É 0,659, tá? Se fosse de 0 a 10, seria como uma nota 6,5, mais ou menos, tá? Então, 0,659. Aqui nós temos todos os municípios do Rio de Janeiro. Japeri ocupa aqui, ó, a posição 83, gente. 83, tá? Quase no final da fila, né? Então, é considerado um índice de desenvolvimento, aqui tá, ó, médio. Tá? Médio é basicamente o ruim, tá? Desse índice, tá? Então não é um bom índice de desenvolvimento que o município de Japeri tem, né? Até porque a gente já viu aqui os dados de educação, de saúde, a gente pode até trazer, de repente, vamos pensar nisso aí. Então, assim, o município, ele não oferece, esses dados nos mostram que esse município de Japeri atualmente não consegue oferecer uma boa qualidade de vida para os seus habitantes, ok? Então tá aí para vocês, ó, dados educacionais, aspectos culturais, daquele documento, um documento de 130 páginas. Esses tópicos aqui são chaves, é onde a banca pode ir lá e pegar uma questão e trazer na tua prova. Pessoal, vamos combinar então aqui, né, uma hashtag para a gente poder movimentar aí nos comentários. Coloca aí para mim no comentário, você que chegou até aqui, você que não desistiu, você que comentou lá pedindo essa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir, né? Que você vai conseguir. Então você vai colocar assim, ó, hashtag eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. Coloca aí para mim nos comentários, hashtag eu vou conseguir, movimenta aí nos hashtags, porque eu tenho certeza, se você chegou até aqui,
você está se preparando, você não vai desistir, você vai chegar lá e você vai alcançar os seus objetivos, tá bom? Para você que gostou da nossa aula, e claro, nós temos a complementação de tudo isso, gente, que são as questões. As questões a gente vem trazendo vários tópicos aí, tanto desse relatório como dos outros tópicos que a banca colocou lá no edital, que vão ser pedidos na sua prova, tá bom? Gente, se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes. E acima de tudo, eu falo porque eu sou a prova disso, né? Eu sou a prova de que quem estuda muda a vida, tá? Então por isso que eu sempre falo assim, ó, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.